Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vou falar sobre o HGBS. Estou gravando numa tarde nublada aqui no Rio de Janeiro. Aqui nessa semana de Tiradentes, né, da Páscoa, aqui vai feriado até quarta-feira. Na verdade, o feriado foi segunda e quarta-feira é feriado aqui só aqui no Rio. Então teve uma emenda aí. Então hoje, terça-feira, eu vou aproveitar para gravar vários vídeos. Então vocês vão me ver bastante esse boné preto novo aqui que eu e sem barba, eu tirei a barba, mas vamos lá. Então vamos falar sobre o HGBS, mais um mês aí acompanhando este fundo de shopping, um dos fundos mais antigos que a gente tem. Então bora para o relatório gerencial de março. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de março. HGBS, relatório de março, o fundo cota patrimonial 215, cota de mercado fechamento de março 195. Vamos ver como que está agora, e o mercado está aberto nesse momento, porque embora seja emenda aqui no Rio, e aqui hoje não é feriado no Rio, tá? Eu que estou emendando porque é feriado amanhã. Então a bolsa está aberta nesse momento. Então ele está 194,90, muito próximo aí do que ele fechou em março. Pessoal, aqui na parte de comentários, eu só queria trazer um ponto que lendo aqui, e eu recomendo muito que vocês leiam as cartas da Red, são muito boas. Algumas vezes eu paro para falar alguns pontos, até demora mais do que o próprio vídeo, eu falo mais sobre os comentários, mas eu trouxe um ponto que me chamou a atenção, que é a primeira vez que eu vejo algum profissional de mercado, agente de mercado, falar sobre alteração da meta de inflação. Aqui primeiro falando de destaque negativo, que foi a números da Previdência, inclusive teve um vídeo aí, não sei se vocês chegaram a ver, um vídeo de um ministro, não foi o ministro, acho que foi o desembargador do Tribunal de Contas da União, se eu não me engano, eu não lembro qual que é o cargo dele, falando que não vai ter como pagar a previdência. Isso acho que é mais que sabido por todos vocês, e que eles até colocam aqui na carta da Red que provavelmente terá que ter uma nova reforma. E isso eu sempre falo para quem, em alguns cursos que eu falo sobre investimentos, né, sobre para você não depender do INSS, que a previdência do jeito que ela é hoje, ela não é sustentável. Acho que todo mundo sabe disso. Então, provavelmente teremos que ter muitas reformas se você hoje quiser sonhar em receber dinheiro do que você está contribuindo na hora que você fosse aposentar, vai ter que ter reforma, e provavelmente a reforma vai sempre impactar quem está contribuindo agora, porque a massa de quem contribui agora é o dinheiro que é usado para quem está se aposentando, e não é para você, é para quem está se aposentando agora. Mas o ponto que me chamou mais atenção nessa carta da Red foi isso aqui, ó, falando sobre as questões de inflação. Esse quadro fez com que o CMN decidisse, eles falando aqui das reduções da meta de inflação lá em 18, que o CMN decidisse em 2018 por uma queda escalonada da meta de inflação. Depois de 13 anos da meta de 4,50, tivemos uma meta de 4,25 em 19, depois caindo para 3 em 2024. E aqui eles colocam um ponto sem qualquer estudo formal para embasar esse movimento. Isso aqui me chamou um pouco a atenção, de que eu acredito que a Red deu uma forçadinha aqui, mas quem sou eu para falar isso? E olha só aqui, que acho que é o ponto mais importante. Está mais que na hora de fazermos uma correção de rumo e adequarmos à nova realidade mundial vindo da pandemia, conflitos geopolíticos, aumentos de tarifas e choques climáticos afetando os preços dos alimentos, que tornam impossível atingirmos uma inflação de 3% ao ano. E o esforço para tentar alcançar essa meta será tão grande que nos levará a uma recessão. Pessoal, eu entendo o que a Rede está falando, mas assim, e quem sou eu para criticar o economista, as pessoas da Rede que fizeram isso daqui? Mas para mim isso daqui é a saída mais simples, é a saída mais fácil, porque se você você não corta gastos, você continua, é obviamente que não vai conseguir atingir a meta de inflação, se ainda mais a gente chegar nesse próximo ano de 2026, que é o ano de eleição, onde certamente o governo vai abrir o cofre, e já está muito claro e já mostrado aí que 2027 nossas contas públicas vão explodir se nada for feito, né? A gente tem acompanhado isso daí, acho que vocês têm acompanhado isso. Mas assim, é muito fácil você. Para mim, essa questão de você querer aumentar a meta de inflação é a mesma coisa que você tirar itens da cesta do IPCA para poder fazer com que ela baixe. Então, você querer aumentar a meta de inflação, em vez de resolver o verdadeiro problema, que é
o corte de gasto público, a gente gasta mais do que a gente arrecada, mesmo que a gente arrecade muito. Então isso aqui me chamou a atenção de uma gestora que para mim sempre foi crítica a isso, e elas meio que jogaram a toalha, falaram, olha, ó, o que eles estão querendo dizer aqui? Se mantiver, do jeito que está hoje, mantiver a meta de inflação a 3%, vai ser muito difícil porque a gente vai continuar subindo o juro, porque a tendência, a subida de juros é para manter a inflação ou chegar à inflação próximo da meta. Então, se você tem uma meta de 3% e não está conseguindo chegar, você vai subir mais a inflação. Então, subindo a meta de inflação, fica mais fácil de chegar nela. Mas percebam que isso não é, você não tá agindo na origem da causa, e sim tentando facilitar, mas eles, acho que assim, eu entendo a visão deles, do jeito que tá, continuando com taxa de juros muito altas, a gente vai ter uma recessão, mas às vezes a gente precisa passar por alguns momentos assim, até para dar uma depurada. Mas assim, me chamou bem a atenção esse posicionamento da Red, que eles sempre foram críticos ao governo, e principalmente nesses movimentos, e mostrar algo assim, jogamos a toalha, sobe a meta de inflação aí, porque senão não vai dar certo. Bom, queria a opinião de vocês aí, deixa aqui embaixo. Mas falando sobre o HGBS em si, vendas, a parte de vendas importante, crescimento de 12% em relação a fevereiro de 2024, mostrando que os shoppings dos fundos imobiliários, eles veem isso, acho que é meio padrão em todos os shoppings aí, vindo com vendas muito altas. O que chamou atenção para um lado não tão bom foi o NOI, 2,6% apenas de crescimento, enquanto outros shoppings aí outros fundos batendo 8%, quase 10%. Então aqui a gente vê que o que contribui, a parte de vendas, ela aumentou, mas o resultado operacional, ou seja, toda a parte de resultado do fundo dos shoppings não aumentou. Isso significa que as vendas não contribuem tanto assim para aumento do NOI por metro quadrado. E aqui alguns destaques, né, na questão, olhando o comparativo dos shoppings, alguns destaques positivos. Primeiro, Floripa, um aumento absurdo de 94% de variação em vendas, e aqui o NOI 33%. No Santana também 54% de variação do NOI. O Capim Dourado também 35,3%, e o destaque negativo aqui fica por conta do West Plaza, que a gente já sabe que é um ativo que o fundo vem trabalhando. Teve até, acho que uma ou duas cartas atrás que eles mostraram algumas mudanças que eles estão fazendo nesse shopping. Então eu acredito que o West Plaza seja para colher resultado mais para frente, mas é claro que ele é um detrator aí do resultado, muito em função dele que a gente teve um NOI, um crescimento apenas de 2,6%. Então aqui a gente vê os gráficos, né? Aqui o resultado, o fundo gerou 1,43, aí você pode falar, Eric, mas você sempre fala que o resultado operacional médio desse fundo, o recorrente dele é 1,4. Beleza, ele é 1,4. Então quer dizer que ele gerou mais? Não, porque ele recebeu uma parcela de lucro, a última parcela de lucro lá do IFOM, foi a última parcela de lucro, inclusive a gente consegue ver aqui, que é lá o Novo Hamburgo. Essa foi essa última parcela, então não tem mais não recorrente para o fundo receber. Então ele recebeu a última. E aqui ele teve uma operação 6 centavos aí de prejuízo para bater, que foi o fechamento de uma compromissada que o fundo tinha. Cadê onde que eles colocam aqui? Cadê a compromissada? O resultado dela. Aqui, ó. Despesa gerada parcialmente compensada pelo lucro, que foi resultando um prejuízo de 6 centavos. Uma operação compromissada contratada pelo fundo. Então tem a despesa, né, para pagar. A gente só não sabe se o resultado global dela foi positivo, mas não tem como saber isso. E aqui o fundo ele já teve 28 centavos, como eu falei para vocês, de lucro, que totalizou já os 86 centavos que ele tinha para receber. Então acabou, não tem mais nada. Então se a gente for tirar aqui, se a gente for pegar a calculadora, qual seria o resultado do fundo este mês? É só a gente tirar 1,43 menos 28. A gente está falando aí de 1,15. Esse seria o resultado do fundo, e ele manteve o pagamento de 1,60, consumiu uma boa reserva, aí quase 20, pouco menos de 20 centavos, 17 centavos ele consumiu da reserva, ainda é uma reserva robusta de 1,4, 1,14, o que me faz crer que eles vão manter de fato até o primeiro semestre 1,60. Mas aí eu já adianto a vocês, e acho que
Quem me acompanha aqui já sabe disso. Se não tiver nenhum movimento não recorrente do fundo, ele vai reduzir rendimento para o segundo semestre, porque ele não tem condição de pagar 1,60 com o recorrente dele, e a gente sabe que o recorrente dele é por volta de 1,40, eu já mostrei isso para vocês. Eu até acreditava que era 1,50, mas eles mesmos colocaram no prospecto da última emissão, eles fizeram os cálculos e mostraram que o recorrente do fundo é 1,40, então para pagar 1,60 são 20 centavos, é bastante coisa. Então se o fundo não tiver nenhuma melhoria de resultado que somada a algum não recorrente, alguma venda de participação, o fundo certamente vai reduzir dividendo para o próximo semestre, porque a gente está falando aqui de um consumo de uns 20 centavos por mês. Então o fundo provavelmente ele não vai querer ficar com a reserva muito baixa. Então pode ser que ele faça um escalonamento, baixe para 1,50 e aí até ver como é que vai ficar e depois baixe para 1,40 ou 1,45. Talvez 1,50 seja um pouquinho mais realista por causa de algumas reservas que o fundo faz em alguns meses, principalmente o segundo semestre sempre traz mais resultado do que o primeiro. A gente consegue ver aqui pelo ENY, a gente vê que ele vai subindo o ENY no segundo semestre, principalmente em função de Black Friday e Natal. Então, não sei, eu na minha visão, eu acho que se não tiver nenhum evento não recorrente, o fundo deve baixar logo de cara para 1,50. E aí, isso sempre acontece. Quando eu falo isso, ou o fundo já no mês seguinte já baixa, ou não. Mas embora que eles tenham falado que o patamar de 1,60 fique até o primeiro semestre, né, o final do primeiro semestre, mas assim, é sempre importante vocês terem em mente, você cotista do HGBS, que se não tiver nenhum não recorrente, ele deve baixar o dividendo para o próximo semestre. Aqui eles colocam, né, que a gestora segue avaliando a oportunidade de reciclagem de portfólio, que é a única maneira do fundo voltar e manter esse patamar de pagamento do portfólio atual. Beleza, pessoal? Então era isso. Dívida é controlada, para mim não tem nenhum problema em relação à alavancagem do fundo, sem problema nenhum. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.